Pessoal, tudo bem? Bem-vindos, né, ao nosso último editorial do dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, pessoal, tem muita coisa acontecendo. O Nicolas recebeu proposta para pular fora do barco, né? Abandonar o Bolsonaro, abandonar o PL e ir para um outro partido. Será que o Nicolas topou isso? E partido de quem? Vamos falar sobre isso. Outro ponto também é que o primeiro avião advindo dos Estados Unidos já chegou ao Brasil, que gerou uma certa tensão, mas a gente vai expor um pouquinho dessa situação aqui para vocês, tá bom? Então fiquem ligadinhos, tem muita informação importante nesse editorial. E não esqueçam, tá? Inscrevam-se no canal, que isso ajuda bastante. Bora para cima? Pois é, pessoal, o Donald Trump já colocou em prática o plano de deportação. Várias figuras, né, de vários lugares do mundo, inclusive da Guatemala e do Brasil também, já foram deportados. Mexicanos também. Matéria do G1 para vocês, citando a fonte. Primeiro voo de deportados da era Trump com destino ao Brasil pousa em Manaus. Essa aeronave, ela tinha uma conexão prevista lá na capital do Amazonas, que é Manaus, né? E depois ela vai para Belo Horizonte. Só que ela precisou passar por manutenção, né? Já foi destinado um voo, a FAB mandou um novo voo para pegar, né, essas pessoas que estavam em Manaus e encaminhar para Belo Horizonte, onde essas pessoas serão, né, deportadas. A maioria, né, de Governador Valadares, as pessoas. O que o Donald Trump tá colocando, né, na mesa acerca dessa deportação? Não só pessoas que cometeram crimes nos seus países, agora ele falou também que qualquer um que está lá dentro ilegal já está cometendo um crime. Então a previsão é que realmente muitas pessoas serão deportadas dos Estados Unidos, né? Isso está gerando uma preocupação muito grande daquelas pessoas que estão nos Estados Unidos, familiares preocupados. Mas assim, todo o trâmite que está acontecendo de deportação está seguindo, né, critérios tranquilos, não está sendo nada violento, grave, né, a forma que está sendo feita a deportação. E assim, muitas pessoas preocupadas, mas o Donald Trump prometeu que vai continuar com esse trabalho de deportação durante todo o seu governo. Pessoal, vamos falar agora de alianças, né? E parece que essa aliança aqui vai permanecer. Segundo a revista Oeste, o governo Lula quer manter o diálogo com o regime do governo do ditador Nicolás Maduro. O embaixador brasileiro diz que é fundamental resguardar os canais abertos com o ditador, né, para poder resolver a crise da política venezuelana. Ou seja, tem que admitir, né? Ou seja, tem que assumir o ditador Maduro. Tem que pegar para criar o ditador Maduro para falar que é assim que se resolve a crise. Não é assim que se resolve a crise. A verdade é que o Lula tem que se afastar. O Lula se tornou uma vergonha nacional ao permanecer como um dos pouquíssimos presidentes que ainda estão do lado do Maduro. Nem o pessoal da China, nem o pessoal da Rússia deu tanta atenção para o Maduro quanto o Lula está dando. Isso é uma vergonha. O Maduro, ao colocar suas tropas, inclusive aqui dentro do Brasil, ele fez isso para mostrar para o Lula, falar, olha Lula, eu sei muita coisa de você, eu estou te humilhando, eu estou invadindo o seu espaço territorial, eu estou invadindo o seu país com a minha tropa e você não vai fazer nada, porque a gente sabe que eu sei muito de você. O recado que ficou claro foi esse, ao Lula deixar que tropas venezuelanas adentrassem aqui e não fizessem nada. Também foi uma vergonha o governo brasileiro mandar um embaixador para a posse do ditador, que todo mundo sabe que é uma posse roubada. E mesmo assim o Lula parece querer, né, endossar ainda mais essa ditadura do Maduro. Então, realmente é uma vergonha, né, que o povo brasileiro está passando com as relações, né, totalmente espúrias aí entre o Lula e o Maduro. Pessoal, outro assunto que a gente precisa discutir é o Nicolas Ferreira. Pois é, o Nicolas Ferreira está incomodando. Não está incomodando só a esquerda, não. Está incomodando a direita também, tá? O Nicolas Ferreira está crescendo muito. Está crescendo muito em questão de visibilidade. A sua aprovação está muito grande. Hoje, eu vou ser sincero com vocês que eu conheço gente que apoia o Nicolas Ferreira, que vê o Nicolas Ferreira com bons olhos e tem críticas ao Bolsonaro. Então o Nicolas Ferreira, durante a sua atuação, principalmente na sua postura de enfrentamento que ele vem trazendo, está ganhando uma popularidade muito grande. Hoje, há quem diga que numa disputa entre Bolsonaro e Nicolas Ferreira,
prefere o Nicolas Ferreira. E vendo isso, vários partidos estão de olho, né, no passe do menino. Ou seja, União Brasil está interessado no Nicolas Ferreira, o próprio Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, também está interessado, mas o que chamou atenção foi um convite, né? Segundo a matéria do Braddock Show, Nicolas Ferreira reafirma aliança ao PL e descarta a migração partidária. O PRTB, partido do Pablo Marçal, fez um convite para que o Nicolas Ferreira viesse ao partido, né, e concorresse pelo partido, a qualquer cargo que ele quisesse, seja senador da República, ou seja, até presidente da República, se houver redução da idade, né, como uma PEC que está correndo junto ao Congresso Nacional. A realidade dos fatos é que o Nicolas se tornou um ativo político muito importante para qualquer partido. Só que ele reafirmou, né, a sua aliança não ao PL, mas aliança ao próprio Bolsonaro. Isso sim. Pessoal, vamos lá. Agora vamos falar de mais uma do governo Lula, né? Agora eu quero que vocês me digam se realmente esse governo é o governo interessado em proteger as mulheres, se esse governo é o governo interessado em defender as classes vulneráveis. Cara, todas as pechas do Lula estão caindo. A pecha dos pais dos pobres, ninguém acredita nisso mais. Defensor das mulheres, esquece. E aqui eu vou te provar isso nessa matéria aqui. Defensor da comunidade LGBTQIA+, foi o ano que mais se matou gente da comunidade. Pois é, a situação não está fácil não. Mas olha só, segundo uma matéria da Revista Oeste, a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos informou, né, lá para a Controladoria Geral, que está acontecendo indícios, né, graves e sérios de que há uma retaliação praticada pela própria pasta contra uma servidora que denunciou assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. A ação teria ocorrido durante a gestão do ministro Silvio Almeida. Olha só, a Aniele Franco, né, irmã da Marielle Franco, ela fez denúncias de que sofreu assédio, inclusive por parte do ministro, né? O ministro acabou caindo, né? Ele teve que pedir para sair, ele foi obrigado a pedir para sair. Só que todos os grupos de defesa das mulheres se calou. Todos os grupos, porque ela, mulher negra, se calou. E disseram que talvez ela poderia não estar falando a verdade. Uma série de outras mulheres vieram à tona dizendo que realmente ele estava fazendo assédio contra elas. Depois, um grupo, né, de integrantes do próprio Ministério e da pasta, controlados ali pelo PT, partiram para retaliação, ou seja, começaram a perseguir todas as servidoras que fizeram denúncia contra o ministro. Esse é o governo da diversidade, pessoal. A servidora, cuja identidade não foi revelada, conversou com o Estadão, né? E aí ela expôs tudo que estava acontecendo. Pois é, enquanto o Lula vem passando vergonha no Brasil, quem vem colhendo números impressionantes é o Javier Milei. A Argentina registrou a segunda menor taxa de homicídios da América Latina. Perdeu apenas para El Salvador, que foi considerado o país mais seguro do mundo, né? Passando até países nórdicos, né? Ou seja, a atuação do Nayib Bukele em El Salvador mudou a visão de mundo em El Salvador. Chegou a tal ponto, né, que os passos de Milei, os feitos de Milei, estão chamando tanta atenção, mas tanta atenção, que chegam a ser publicados até na Globo, né? Até a Globo teve que admitir que o Milei está fazendo um trabalho excepcional. Que semana para o presidente da Argentina, Javier Milei. Foi tratado como um rockstar na posse de Donald Trump em Washington, uma das principais celebridades, convidado especial de Trump. De lá foi para o Fórum Econômico de Davos, mais uma vez uma das grandes atrações do fórum foi Milei, e ele continua sendo o queridinho dos mercados e dos investidores internacionais. Por quê? Bom, Milei tem conseguido bons resultados econômicos. Muitos brasileiros me perguntam, ele resolveu todos os problemas da Argentina? Não.
Não, Milei não resolveu todos os problemas da Argentina, mas vamos pontuar 3 conquistas importantes de seu primeiro ano, que foi um ano emergencial. A Argentina, vamos lembrar, caminhava para uma hiperinflação. Milei reduziu a inflação anual para menos da metade, está em torno de 111% e terminou o ano anterior acima de 200%. Ele conseguiu que o país terminasse com as contas equilibradas, primeiro superávit financeiro em 14 anos, e conseguiu o maior superávit comercial da história da Argentina, o que pode se reverter, porque com um peso tão valorizado, como a gente está vendo, argentinos fazendo compras no Brasil, eles estão com uma moeda mais forte, podem aumentar as importações, isso pode prejudicar o superávit. Mas Milei tem motivos para comemorar, mas ainda há incertezas no horizonte da Argentina. Todos os problemas não estão resolvidos, a taxa de pobreza continua muito alta, em torno de 50%, a classe média está sofrendo e o programa econômico ainda tem incógnitas. Por exemplo, o câmbio. O câmbio continua sendo controlado e Milei ainda não avisou quando vai liberalizar. Também precisa fechar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, entre outras questões. Mas, por enquanto, o presidente argentino... Milei brilha por onde passa. É impressionante o respeito e a admiração que ele tem despertado em políticos e empresários que estavam em Washington. Não à toa, o governo Trump está trabalhando super próximo dele. Eu encontrei ele em Washington e ele me reconheceu de novo. Eu dei até um abraço nele. A hora do abraço aqui atrás de mim. Ele me disse que os Estados Unidos vão adotar a motosserra, que são as políticas de corte de gastos que estão colocando a Argentina no caminho da prosperidade. Então, olha que eu abraço ele aqui, ó. Mas ele também disse que existem outros países que também precisam adotar a motosserra. Eu concordo. Depois eu vi quando dezenas ou centenas de participantes, olha aqui, jornalistas cercam o presidente argentino, tentando falar com ele, cumprimentá-lo. Javier Milei também foi um dos grandes destaques do Fórum Econômico Mundial. Fez um discurso que foi super elogiado. Disse que a Argentina se tornou um exemplo mundial de responsabilidade fiscal, compromisso para cumprir as obrigações e fazer a inflação cair. A inflação lá despencou de 20% em janeiro do ano passado para 2,5% em novembro, 2,4% para ser exato, ajudado pelo corte de 35% nos gastos. É isso que é a motosserra! Ele disse também que pode discutir um acordo de livre comércio com os Estados Unidos fora do Mercosul. Em sua apresentação em Davos, ele disse que não se sente mais sozinho, um ano depois da sua primeira participação por lá. Como exemplo, ele citou o incrível Elon Musk, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele e, claro, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vale lembrar que a Argentina conseguiu seu primeiro superávit, o primeiro ano com superávit em 15 anos. Parabéns, Javier Milei!